Deus nos trouxe aqui, minha gente, com um propósito. Nós não podemos desapontá-lo. Eu começo dizendo por mim. Eu estou de cama desde ontem. Suspeita de dengue. Verdade. Que eu não estou dando conta de ficar em pé. E ontem à noite, quando eu entreguei os pontos, tentei o dia inteiro, prostrado o dia inteiro, aí eu resolvi comunicar a canção nova, que eu estava assim, né? Não podia fingir. E é claro que eles foram compreensivos, dizendo: padre, se o senhor não puder vir, nós vamos justificar a ausência do senhor. Aí hoje, essa noite eu praticamente não dormi nada, muito mal, a minha garganta está muito ruim, estou sentindo muita dor no corpo, dói tudo, né? Eu ainda não sei se é dengue porque eu não fiz o exame, mas eu sinto uma dor inteira, como se tudo em mim estivesse doendo. Dor de cabeça, dor nos olhos, assim em cima dos olhos parece que eu tenho uma pedra. A garganta, um mal-estar horrível, uma vontade de não conversar nem com os pernilongos. E aí durante a noite, sabendo que não estava melhorando nada, que estava só piorando, eu pensei assim, então eu não vou. Mas aí hoje de manhã, quando eu, lá pelas 5 da manhã, me levantei, fui tomar um banho, sentindo todo aquele mal-estar que estou sentindo agora, neste momento, eu pensei que de algum lugar do Brasil você estava se encaminhando para cá. Que de algum lugar deste Brasil e aí, é impressionante como Deus fala nessas pequenas coisas. É impressionante como Deus nos dá sinais nas pequenas coisas. Quando o carro entrou ali embaixo, eu não pude deixar de me emocionar. Qual foi a primeira frase que eu ouvi a Salete cantando? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Essa frase entrou dentro do meu coração como se fosse uma confirmação de Deus. Olha, vai lá, enfrenta a dor de hoje, a dificuldade de hoje, o mal-estar de hoje, porque quando a gente é cristão, a gente não pode parar de lutar. E é por isso que eu enfrento o dia de hoje, minha gente, com essa disposição. E eu quero que você enfrentasse junto comigo, com essa disposição. Deus não nos trouxe aqui por acaso. Deus não nos trouxe aqui por acaso. Deus não nos retiraria de nossa casa, do conforto dos nossos lares ou do desconforto dos nossos lares, para que nós estivéssemos aqui hoje sem que nada acontecesse dentro de nós. Eu não quero perder essa oportunidade. Eu sei o quanto está me custando estar aqui hoje. Eu não quero que esse dia passe em branco. Se eu estou aqui é porque Deus me quer aqui. E não há outro lugar deste mundo que possa precisar mais de mim do que este momento, do que essa hora, do que este lugar. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4.
Está sem Bíblia, eu vou ler para você então. Se você está sem Bíblia, abra bem os seus ouvidos para que você não perca nada. Nada, nada, nada. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Alegrai-vos. Repito, alegrai-vos. Às vezes eu fico pensando que se tem uma coisa que na vida a gente compreende errado, é a alegria. Já observou como nós somos rasos na compreensão da alegria? Quando você escuta a palavra alegria, o que é que vem ao seu coração? Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra alegria? Uma boca cheia de dentes sorrindo, né? Ou alguém contando uma piada, um circo, né? Muito embora no meu livro, Mulheres Cheias de Graça, tem uma mulher que tem horror de ir ao circo, que ela fica tensa, ela tem medo do palhaço não ser engraçado, ela tem medo do trapézio dar errado, e está sempre tensa. Não é o seu caso? Ou é? Mas uma coisa é certa, a nossa compreensão do que nós chamamos alegria é muitas vezes rasa. Ela passa muitas vezes pelos signos, pelos sinais mais externos do que significa ser alegre. A alegria não pode ser na nossa vida apenas um fator externo. E aliás, eu cada vez mais me convenço disso. O cristianismo é um convite ao aprofundamento das questões humanas, sobretudo no que diz respeito à compreensão de tudo aquilo que na vida é humano. A palavra de Deus, a fé que nós professamos, ela é um motivo sempre maior, cada vez mais instigante, para que nós possamos mergulhar no mistério das questões humanas, aprofundar a questão humana. E não é à toa que a igreja tem nos convidado cada vez mais a nós entrarmos em águas mais profundas, adentrar no contexto da profundidade da nossa fé. Minha gente, e não há como nós mergulharmos no contexto da nossa fé, se nós não mergulharmos no contexto das nossas questões. A alegria que hoje São Paulo recomenda aos filipenses, é uma realidade humana que nos toca todos os dias, ou porque nós sentimos, ou porque nós estamos vendo alguém sentir, ou porque nós desejaríamos sentir, ou porque nos é ausente. O que é a alegria? O que é este sentimento ou essa atitude que faz com que a gente seja capaz de encarar a vida, de encarar o nosso dia, de levantar todos os dias e dar um jeito na existência e organizar aquilo que faz parte da nossa vida, mesmo que nós tenhamos problemas, mesmo que nós tenhamos dificuldade. E hoje a canção nova nos ajuda a compreender o bonito significado da alegria, atando-a no tema do Kairós de hoje. Qual é a outra palavra que está? Alegria e esperança. Tudo bem.
Alegria nós identificamos no momento em que o rosto demonstra. É a primeira notícia que nós podemos ter de uma pessoa alegre, é quando você olha para ela e percebe o sorriso. É uma maneira superficial de analisar a alegria, mas está aí, é um sinal que pode nos indicar alegria ou não. Sede alegres na esperança. O pessoal de Limeira nos ajudou com o tema do Kairos de hoje. Uma salva de palmas para o povo de Limeira aqui hoje. Obrigado. E aí nós adentramos num conceito altamente teológico, sugestivo, que é o conceito de esperança. O que é esperar? Quando alguém liga e fala assim: oi, comadre, vou passar uns dias com a senhora. Fala: ai, meu Deus, misericórdia. Geralmente a reação é essa, né? Aquela pessoa feliz encontra você e fala: tá chegando uns parentes meus aí, vão passar uns dias aqui em casa. Reza por mim, padre. Não é? Não estou falando disso. Eu estou falando daquela expectativa que você tem dentro do coração, porque você sabe que alguém que você ama vai chegar. Eu me lembro que quando eu estava no início da minha caminhada no seminário, a dona Ana, toda trabalhada na muleta e no titânio, aqui hoje, pobre igual um rato. Quando eu chegava na rodoviária, eu sempre tive mania de carregar muita mala. Pobre adora uma sacolinha de plástico, né? Sempre que termina de fazer a mala, sempre sobra umas coisinhas que você precisa levar na sacolinha plástica, que acabou não cabendo. Aí arruma uns 3, 4 sacolas emprestadas na casa de que você: ô bem, você me arruma uma sacolinha para eu guardar umas coisinhas? Aí você faz uns 3, 4 pacotinhos daquele, além da mala pesada que você tem, e nem é tanto a mala que dá trabalho, mas são as adjacências plásticas, né? Você trouxe uma sacolinha plástica, não? Sempre tem. O pior da sacolinha plástica é quando essa pessoa está hospedada no seu quarto, e depois que você deitou e o quarto está todo escuro, ela resolve procurar a pasta de dente na sacolinha. Tem nada pior nesse mundo. E parece que quanto mais devagarzinho ela faz, mais irrita a gente. Porque se ela abrisse de uma vez, era um barulho só. E lá ia o Fábio José da Silva, que até então era só Fábio José da Silva. Eu pegava a minha mala na rodoviária lá de Formiga e ia a pé. Era um trajeto que, se eu estivesse sem pesos, eu faria em 20 minutos até chegar na casa da minha mãe. Mas como eu tinha aquela coisa toda e tinha que parar de 10 em 10 minutos para dar conta do tanto de sacolinha plástica que às vezes ia rasgando no meio do caminho, eu levava ali uns 40, 50 minutos até chegar. O ônibus que vinha de Lavras, que passava em Formiga, ele chegava sempre no mesmo horário. Era 3h30, 4 horas da tarde, era o horário que chegava. E a minha mãe sempre sabia que eu vinha naquele ônibus, porque era uma data muito anunciada. Às vezes passava 6, 7 meses sem ir em casa. E eu me lembro que quando eu apontava no início da rua onde morava minha mãe, onde era a casa onde eu nasci até hoje, está lá, a cena era a mesma. Eu não me recordo de, naquele tempo de seminário, ter sido diferente. Numa distância assim de uns 60, 70 metros da esquina onde eu parava, estava a casa onde eu nasci, e lá estava a minha mãe,
paradinha no portão, prestando atenção num único lugar, o início da rua. Aquilo era para mim, minha gente, uma boa tradução do significado de esperança, que depois na teologia eu tive a oportunidade de estudar, de compreender, de mergulhar no profundo do conceito, que é maravilhoso. Se um dia você tiver a oportunidade de ler um livro chamado Teologia da Esperança, de um grande teólogo protestante chamado Moltmann, maravilhoso, um escritor de primeiríssima qualidade, um grande teólogo que a Igreja Católica utiliza muito na sua reflexão sobre a esperança. Quando eu fui mergulhar no significado da esperança, eu me recordava daquela cena. Lá estava minha mãe parada no portãozinho lá de casa, dava sempre um pulinho de alegria quando me via. Naquela época ela ainda podia fazer essa proeza. Hoje a dona Ana, com a limitação dos movimentos, se ela pisca os dois olhos ao mesmo tempo, você pode considerar que é uma coreografia. E quando eu ia me aproximando, eu começava a perceber o ritual da espera que ela havia preparado. A casa estava tinindo de limpinha, que não era sempre assim não. Limpa, limpa, limpa. Lá em casa, o sabonete que eles usavam era Lux de Luxe, o mais pobrezinho, aquele branco, né? Porque nós lá em Minas, assim, a gente entrava no banheiro, você sabia se a pessoa era rica ou pobre, do sabonete que a gente observava. Se não era um Lux de Luxe, era um Palmolivezinho. Mas quando eu chegava, era um Vinólia amarelo. Você lembra que chiqueza que era o sabonete de Vinólia? Sensível diferença. Era aquela propaganda que passava aquelas mulheres andando assim, ó. Não era? Você lembra? Era uma propaganda das mulheres andando na rua. Aí só passava essa frase: sabonete Vinólia, uma sensível diferença. E quando eu vi aquele sabonetinho novinho, no papelzinho ainda, eu sabia que a casa estava em festa. E depois, mais tarde, ela me contou que o sabonete era uma iniciativa do meu pai. Ele fazia questão de, sempre que sobrava um dinheirinho, comprava aquele sabonete e guardava, porque sabia que quando o Fabinho chegasse para fazer férias, era esse sabonete que teria em casa. Aí a dona Ana se colocava a preparar tudo aquilo que ela sabia que eu gostava. O tempo era curto, ela precisava fazer por mim tudo aquilo que ela não podia fazer ao longo do ano. Toda mãe que tem o filho fora de casa sabe muito bem do que eu estou falando, minha gente. É assim que funciona o seu coração. Você quer fazer naquele curto espaço de tempo tudo o que você não pode fazer o ano inteiro. É a regra do amor. O amor nos coloca na urgência. Eu não sei quanto tempo eu tenho, vai ser uma passagem rápida pela minha casa. Eu vou recobrar o sentido de ser mãe desse rapaz. Eu vou ter a oportunidade de voltar a ser mãe dele como era no passado. Porque a vida, à medida em que nós vamos crescendo, ela vai diferenciando o nosso jeito de ser filho, o nosso jeito de ser mãe, o nosso jeito de ser irmão. Proximidades vão sendo destruídas. E ao mesmo tempo que você vai fazendo outros vínculos com outras pessoas que você nem sabia que existiam. Mas todo aquele contexto de preparo,
todo aquele contexto de limpeza da casa, de sabonete de vinólia, substituindo o mais velhinho, o pobrezinho, é para mostrar ao coração de quem chegou que há um motivo muito especial naqueles que estão recebendo. Você chegou. A espera no portão fez nascer uma das músicas mais bonitas que eu compus. E eu espero por você, e não me canso de esperar, a porta aberta eu vou deixar, se quiser pode voltar. E eu espero por você, e não me canso de esperar, meu coração se alegrará quando você... E aí, aquele amor humano me ensinava sobre o amor de Deus. Aquela espera humana me ajudava a compreender o bonito e profundo significado da esperança. Moltmann, o teólogo que eu falava, dizia que a espera cristã, a esperança cristã, precisa ser operante. O que é isso? Significa que existe uma ação de operação. Alguém está operando alguma coisa enquanto espera. A minha mãe não ficava para, meu filho vai chegar, meu filho vai chegar. Não, ela ia para os tachos de doce, ela ia para a faxina, meu pai ia para o supermercado, colocava todo mundo para fazer alguma coisinha. Não é assim? O contexto da espera fazia com que existisse um trabalho, uma luta. Alguém, porque está esperando, não cruza os braços, mas começa a antecipar no tempo aquilo que nós queremos que aconteça no dia de amanhã. Veja bem, minha gente, esse é o significado profundo, é a base do profundo significado da esperança cristã, que a Canção Nova nos convida a viver hoje. Alegrai-vos na esperança. Como assim? Como é que eu posso fazer brotar a alegria a partir da esperança? Aí você tem um compromisso implícito e que nós queremos explicitar agora. Só tem direito de sorrir aquele que verdadeiramente preparou as razões para o sorriso. E nisso eu admiro profundamente a religião que nós professamos, a fé que nos faz acreditar no que a gente acredita. Nós não acreditamos num Deus que faz chover sobre a nossa casa, sem que antes a gente tenha dado a Ele o material da chuva. A esperança é comprometedora, porque eu digo que espero, eu tenho que demonstrar nas minhas atitudes, eu tenho que fazer da minha vida um contexto de ações, para que a minha esperança não seja em vão, não seja em vão. Nós muitas vezes queremos a alegria, nós queremos a felicidade na nossa vida, nós queremos a realização, mas nós não queremos o compromisso da esperança. Esperança não é cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, é uma expectativa que nos coloca num processo de ação. Isso é concreto, isso é cidadania. Até na compreensão do que nós chamamos de cidadania, o conceito de esperança se aplica. A maneira como nós lidamos com aquilo que é público.
Vejam bem, as catástrofes que nós estamos vivendo nos dias de hoje, cada dia é uma coisa que acontece, minha gente. Todos os dias você tem motivo, e até ontem eu dizia no meu Twitter, né? Muda a notícia, mas o sofrimento continua lá. Pararam de noticiar as tragédias do Haiti, mas o povo haitiano continua sofrendo. Porque depois do Haiti teve o Chile, já esquecemos o Chile, fomos agora para Niterói, fomos para Angra, Rio de Janeiro. São muitos os lugares em que a dor humana está acontecendo. Aí você precisa pensar, onde é que nesta tragédia está a responsabilidade humana? Eu ouso dizer que em 90% dos casos. Os outros 10% fica para aquele que faz parte do processo natural de uma realidade criada que tem limites e que, se não é respeitada, ela manda os seus recados. Aí, diante da tragédia, o que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ajudar a reconstruir a alegria daqueles que estão destruídos? Pela esperança, devolvendo a esperança. Mas como é que essa esperança pode ser devolvida? Através de atitudes concretas. Hoje de manhã ainda estava vendo o noticiário, mostrando os inúmeros voluntários lá no Rio de Janeiro, todos eles mobilizados para fazerem alguma coisa para que aqueles que sofrem deixem de sofrer. Alguma coisa precisa ser feita, porque senão a esperança ela é vã, ela não toca, ela não acontece, ela não nos convence. A esperança, minha gente, é uma construção. Assim como nós precisamos lançar alicerces para que a casa não caia, a gente precisa tomar cuidado de todas as ferragens, de todo o material que está sendo usado para que essa construção continue de pé. Mas se nós quisermos a alegria, sem os comprometimentos da esperança, nós vamos ficar desiludidos. E a palavra de Paulo, ela não nos ilude. Alegrai-vos, está aqui, repito, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e pelas súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ter a mente e o coração em Cristo Jesus é a gente estar atento a tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o que a gente espera possa verdadeiramente se concretizar na nossa vida. É a responsabilidade. Quanta tristeza vem morar dentro de nós, impedindo a chegada das alegrias, justamente porque a gente não soube esperar do jeito certo, a gente esperou de braços cruzados. A nossa petição, a nossa oração, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, precisa estar aqui, conjugada na história, a partir de ações. Eu peço a Deus que me conceda a sua graça, que nunca é cessada, mas eu tenho que fazer a minha parte nessa história. É a minha luta, é a sua luta. Eu não sei se você assiste Super Nanny. Tem umas criancinhas ali que você tem vontade. Vocês assistiram ontem? Gente, ontem, quando a gente fica doente, a gente chora mais fácil, né? Eu chorei umas 3 vezes durante o programa. Ontem a Super Nanny visitou uma família que, quando mostrou o quadro, eu pensei, ixi, ela não vai dar conta não. O negócio era feio lá. Era uma avó que cuidava dos netos, já começou o problema. Vó que cuida de neto, minha gente.
Eu já até recomendei, Eto, se você achar que dá certo, eu gostaria muito que a minha mãe escrevesse um livro pela Canção Nova. Como destruir uma criança. Ela cuidou de uns netos. Dos filhos ela deu conta. Mas eu acho que o avô e a avó não podem ser os primeiros responsáveis pela criação dos filhos, dos outros. Para começar por aí, gente, não é filho dele. Eu nunca tive avô, nunca tive avó, porque eles morreram antes. Eu sou carente de avô e avó, acho que é por isso que eu estou gostando de velho. Acho uma belezinha. Para mim não tem fase melhor da vida para a gente conviver. Se você for pensar, uma criança que está sendo educada pela avó, ela perde o direito de ter avó. A avó é aquele carinho, aquele dengo que só pode durar meia hora, no máximo 1 hora por dia. Dengo de avó é a melhor coisa do mundo, mas tem que ser em doses terapêuticas, porque esse dengo estraga, você não fica igual eu agora, com dengue. Você concorda comigo? É um perigo. Pode ser que você, como avó, esteja tendo a oportunidade de educar o seu neto como se ele fosse seu filho, você esteja atento a isso, mas o seu coração é muito mais mole. Você olha para aquela carinha cheia de dente, aquela bundinha cheia de cocô, e você sente uma compaixão, por quê? É próprio da sua idade ter mais compaixão, a vida já te amoleceu ou te endureceu demais, sei lá, e de repente um carinho de filho, de neto, um sorrisinho de neto, um pedido, ô vovó, dá para... Isso te desmonta. A mãe não, a mãe está um pouco mais imune, porque a mãe tem um pouco mais de ódio dentro de si. É verdade, o ódio é tão importante quanto o amor, é nesse equilíbrio que a gente dá conta. Não estou falando de odiar, de querer matar não, gente, estou falando do ódio enquanto pulsão necessária para a vida dar certo. Aquilo que nós chamamos de agressividade controlada, essa mistura de amor e ódio que todo ser humano tem. Não adianta você fazer essa carinha de convertido, como se não existisse ódio em você, que é mentira. Fica assim. Aliás, eu tenho um medo. Pessoa boazinha demais, cuidado. Né, Gabriel? Eu e o Gabriel, às vezes, de vez em quando, a gente tem vontade de escrever uns livros, mas a gente só não tem coragem. Essa história de que todo homem é bom, mas homem de vez em quando não é bom não. Então, se você não consegue conciliar na vida do filho, do neto, este equilíbrio necessário, ele vira um estrago, e foi justamente o que mostrou o programa de ontem. A avó educando os filhos da filha que trabalha o tempo todo fora. Quando chega, ela não tem disposição para conviver com os filhos, porque já criou diferenças demais entre ela e as crianças. É a avó que administra tudo e infelizmente administrando de um jeito errado, deixando as crianças fazerem o que queriam. As meninas ficavam dia e noite na frente do computador, ninguém tinha uma função, todo mundo ficava nas costas daquela avó. Um menino menor, minha gente, ele fazia o que queria dentro daquela casa. E o que a Super Nani precisou fazer? Mostrar que a falta de alegria naquela casa, e realmente não tinha alegria, ninguém convivia, era o tempo todo agressividade uns com os outros, as coisas não estavam felizes ali dentro. A primeira frase da Super Nani para aquela família foi muito bonita. Ela disse assim: vocês não sabem ser felizes, vocês desaprenderam. Oh, minha gente, vamos ser honestos. Quantos de nós hoje também podemos ouvir essa frase? Eu
desaprendi de ser feliz. Eu desaprendi de ser alegre. Só que a Supernanny fez a frase acusadora, mas propôs um caminho. Aí está a esperança. Quando alguém nos mostra uma realidade ruim, mas não nos propõe uma solução, isso vira um inferno na nossa vida. Mas quando alguém nos aponta uma fragilidade do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, e nos coloca numa perspectiva de que alguma coisa pode ser feito, aí nós estamos diante do céu, que a música falava no início. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Agora olha que lindo isso. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar às... Aí está certo. Aí, minha gente, nós temos o direito de esperar pela alegria, sim, porque a gente não parou de lutar. Não parou de lutar. Esse é o segredo dos campeões. Esse é o segredo daqueles que ultrapassam o primeiro lugar. Eles não param de lutar, eles não desistem. E foi justamente o que aconteceu naquela casa, quando ela começou a propor que o caminho que pode nos levar à alegria é a esperança. Sabe como? Sabe como essa esperança foi estabelecida? Ela poderia muito bem ter dado um abraço naquela família, ter feito uma proposta: gente, vocês precisam conversar um pouquinho mais, vocês precisam ser mais amigos uns dos outros, essas crianças precisam ter atividades, elas não podem ficar o dia inteiro à toa. Não. A Supernanny conviveu com aquela família, colocando metas escritas na parede. Começou a fazer aqueles games que ela faz, de maneira muito didática. Cristã, aquela mulher é cristã, evangélica, fervorosa. Ela aprendeu no Evangelho. Ela faz parte dos raros educadores neste país que tem um pé na pedagogia e o outro na Bíblia, que conhecem os ensinamentos de Jesus, que sabe muito bem que sem amor nós não podemos ser felizes, que sem responsabilidade nós não podemos crescer, que sem compromisso não é possível ter ética, que sem honestidade não é possível ter sociedade. E aí começou a propor para aquela família um código novo de conduta. Vamos esquecer a vida antiga. Esta vida antiga lhe fez esquecer a alegria. Vocês não estão sendo alegres. E aí colocou a mãe diante da filha, lavaram a roupa suja. A mãe reclamou: você me deixa sozinha demais. A Supernanny falou assim: diga olhando isso nos olhos dela. Que ela falou para a Supernanny: ela me deixa sozinha demais com os filhos dela, ela não me ajuda, ela não é minha amiga. A Supernanny disse: não é para mim que você tem que dizer, olhe para ela. E nisso a mãe começou a chorar. Tinha desaprendido de dizer alguma coisa para a filha olhando nos olhos. Encorajada, olhou e chorando disse: você me deixa sozinha, você não me considera sua mãe. E a filha
escutando o que a mãe dizia, disse: eu estou fazendo com você aquilo que você fez comigo a vida inteira. Você me abandonou, você me esqueceu na casa da minha avó, você não me tratou como filha, você nunca me deu carinho, e agora eu não sou nem capaz de reconhecer tudo aquilo que você faz pelos meus filhos, porque existe muita mágoa aqui dentro de mim. E aí, na coragem de dizer uma para as outras, isso é esperança, trabalharam, tiveram, ao final de uma conversa de quase 1 hora, a oportunidade de se abraçarem. E a partir daquele abraço, começaram a dar os passos nas responsabilidades que a esperança sugere para que elas pudessem voltar à alegria. Minha gente, resumindo, aquela família começou todo mundo ter obrigações, as meninas que ficavam à toa começaram a ter responsabilidades, começaram a ter um compromisso de almoçarem juntas, de comerem juntas, de sentarem todos à mesa pelo menos uma vez por dia, de terem um momento de brincadeira entre a família toda, com brincadeiras simples que a Super Nani deixou para que eles pudessem fazer. O menino que só dormia na cama da avó começou a dormir sozinho no quarto que era dele, que ele já tem 6 anos, já começou a tomar banho sozinho. As regras foram o caminho para que a alegria fosse devolvida àquela casa. É isso. A alegria vai embora da nossa vida porque nos falta o compromisso com a esperança. Nós vamos deixando de fazer a nossa parte, nós vamos abrindo mão das responsabilidades que são nossas, que ninguém pode fazer por nós. Nós não vamos buscando a alegria nossa de cada dia, nós não vamos construindo a partir do nosso esforço, da nossa luta, a parte que só nós podemos realizar dentro do nosso processo, minha gente. Nós não podemos mais continuar abrindo mão daquilo que só nós podemos fazer. Você como pai, você como mãe, você como filho, você como homem, como mulher, como ser humano, que hoje gostaria muito de ir embora para casa, reaprendendo a ser feliz, reaprendendo a ter alegria, não a alegria que está aqui no sorriso falso muitas vezes, que o ator sabe dar, interpretando uma cena mesmo que o seu coração esteja dilacerado de infelicidades. Eu falo daquela satisfação que você tem de deitar a cabeça no seu travesseiro todas as noites e você saber que você combateu o bom combate. Você foi o ser humano que você poderia ter sido. Você não deixou de fora nenhum aspecto importante. Você não abriu mão de construir a esperança que lhe dará direito ao sorriso mais tarde. É com você, é comigo. Ninguém virá aqui gritar um código moralista para nos acusar ou para nos absolver de qualquer coisa que seja. Absolvições e condenações são sentenças fáceis, simplistas muitas vezes. É por isso que Jesus fugia delas. Jesus não era adepto de sentenças condenatórias. Ele preferia refletir a questão, ele preferia devolver a questão àquele que estava condenado, retirava do poder de quem condenava e devolvia o que era condenado, para que o condenado mesmo tivesse condições de olhar se aquela condenação lhe cabia ou não. Por isso que Jesus marcou a história. Retire todo o aspecto da divindade de Jesus que nós cristãos reconhecemos e o resto do mundo não. E você saberá que mesmo em religiões que não professam Jesus como Salvador, são incapazes de negarem que nele existe um ser humano memorável. É Deus,
Nós o professamos assim e nós queremos contagiar o mundo com essa verdade. Jesus era raro como ser humano, porque não classificava a vida em sim e não, porque não classificava a vida numa resposta simples que você vai cair na sua mão e depois você engole de qualquer jeito. Não, cristianismo é luta de todos os dias, você se aprofundar nas suas questões, de você aprender a lidar com você mesmo, de você começar a descobrir onde que você erra e lá interferir para que você caminhe no processo da esperança, para que a sua alegria seja de fato construída. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Pronto, essa frase resolve tudo. É cristão? Então não para de lutar não. Volto a dizer, eu não dou conta. Oh meu Pai, eu não dou conta, é a frase que mais destrói as pessoas no mundo no dia de hoje. Para de fumar, criatura. Eu não dou conta. Então morre de câncer. Sopra câncer no nariz de quem estiver do seu lado. Empesteia o mundo com essa fumaça horrorosa. Vira Maria Fumaça de Tiradentes, andando. Eu não dou conta. Continua não dando conta. Esse caminho é simples. Essa resposta não requer muito de nós não, minha gente. É uma solução fácil. Eu sei que não é brincadeira parar de fumar, mas começar é. Então, se um dia você começou, e se era fácil começar, assuma a responsabilidade de ter que parar, porque agora é difícil. Ninguém prometeu para você que seria fácil parar do jeito como foi começar. A pessoa está destruindo a sua saúde, está destruindo a saúde de quem está do lado, e ainda é incapaz de pensar nisso com responsabilidade. Aí fico muito ansiosa, preciso fumar. O caminho é estreito. Se achou que era fácil, estava enganado. Sem luta, ninguém pode vencer absolutamente nada. Ontem assistindo a um comercial que eu nem sei de que era. Era uma nadadora dessas que ganhou medalhas, mostrando o processo dela. Ela falou assim: ainda bem que na minha vida eu optei desde o início a lutar pela minha saúde. Antes de ganhar qualquer prêmio, eu quis ser uma mulher saudável. Cristianismo isso. Cristianismo fortalece a sua vontade. Deus está aqui para isso, minha gente, é para nos encher de coragem. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Isso é verdade. Quando você não acende um cigarro, você está morrendo para quem? Para você. Isso é positivo. Muita gente acha que essa música é uma forma de suicídio, né? Já canta com a jugular, com a faca na jugular. Não, morrer para mim é ganho. Por isso, porque quando eu vivo para Cristo, eu começo a morrer para tudo aquilo que me destrói, para tudo aquilo que é mesquinho, para tudo aquilo que é rasteiro, para tudo aquilo que não faz parte de um homem e uma mulher de Deus. Os projetos de Deus são para cima. Quem gosta de nos jogar para baixo é o diabo, e dele nós não podemos ser parceiros. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Então ganha, pelo amor de Deus, está na hora de ganhar.
Chega de perder, criatura. Cada cigarro que você acende é um pouco que você perde. Para de perder. Para de perder a sua saúde, para de perder a sua vitalidade, para de jogar dinheiro fora. Você precisa parar de beber? Eu não consigo. Eu sei que não é fácil. Busca ajuda. Busca. Precisa emagrecer? Eu não consigo. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Agora, não acredite naqueles discursos que querem te enganar. Pague o dízimo e a salvação vai entrar na sua casa. Conversa fiada. O céu não se compra com dinheiro, o céu se compra com atitude. É conversão. Pague o dízimo e você vai ver a prosperidade chegar na sua vida. Cuidado, cuidado. É trabalhando honestamente que se chega na prosperidade. Deus não é moeda de troca. Deus não é moeda de troca. O seu dízimo, a ajuda que você dá aos miseráveis, aos pobres, à sua comunidade, à sua paróquia, à sua diocese, à Canção Nova, ela não é uma obrigação, ela nasce da sua capacidade de reconhecer que Deus lhe dá muito e que por isso você ajuda aquilo que precisa, sobretudo aquilo que divulga aquele que é maior. Não corra atrás de um cristianismo que te ilude. Não corra atrás de um cristianismo que te entorpece, que esquece que esperança tem que trabalhar, minha gente. Que para se chegar ao céu tem que dar trabalho, tem que subir muita escada. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. E aí, minha gente, sabe o que é bonito? O céu que nós tanto esperamos, ele já começa em realidades muito concretas na nossa vida. Às vezes o céu que você espera é parar de fumar, é perder uns quilos. Não é para ficar bonito não, gente. Não é só para ficar bonito não, é para ficar mais saudável. Porque tem gente gorda que é muito mais bonita que aquele magrelo. Estou falando disso não. Estou falando de saúde. Não é? É a gente não desistir. É a gente saber que nós não temos o direito de nos entregar. Vou terminar contando uma historinha que para muitos eu já contei. A minha mãe foi passar uma temporada em Aracaju. Eu já falei isso, a minha mãe é uma pessoa muito perigosa. Não convide ela para passar uns dias na sua casa, que ela vai. Foi passar o Natal lá, e agora início de janeiro, sentiu um mal-estarzinho, desmaiou. Foi para o hospital, fez uns exames, não deu nada. Isso numa quinta-feira, não, numa terça. Na quinta-feira, ela estava no interior de Aracaju, a Jânia, que eu estava hospedando a minha mãe lá, falou assim: Dona Ana, vamos em Aracaju para a gente fazer um exame, para ver o que verdadeiramente aconteceu com a senhora? Aí foram levar a Dona Ana, na quinta-feira, e qual não foi a nossa surpresa? Que a Dona Ana estava infartada desde terça. Por um milagre, sobreviveu. Aí foi aquela confusão toda, precisou fazer um processo
cirúrgico, né? Fez um cateterismo, uma coisa lá, desobstruiu, identificou o problema. E aí, fizeram na sexta-feira, ela estava infartada desde terça. No sábado, ela ainda na UTI, com aquela voz toda mole de quem estava doente, o doutor, o médico, colocou ela para falar comigo. Tinha falado com ela antes do procedimento, então depois do procedimento, ela lá na UTI, ela falando comigo. Aquela voz mole: oi, meu filho, mas eu estou muito bem aqui, muito bem cuidada. Achei que ela estava pensando que estava numa colônia de férias, né? Que a UTI era uma colônia de férias. E aí, lá pelas tantas da conversa, eu notei que ela começou a falar mais baixinho, como se quisesse me contar um segredo. Coincidentemente, na segunda-feira, isso era um sábado, na segunda-feira eu teria um show para fazer numa cidade próxima, uns 50 a 60 quilômetros de Aracaju. E ela sabia. E aí ela na UTI, com o telefone do médico, ela começou a falar assim mais baixinho: aqui, segunda-feira você vem mesmo? Eu falei: vou, mãe. Pois é, sabe o que eu estava pensando? É que eu estou bem amiga do médico. Aí eu pensei, quem sabe, ele pudesse me liberar para eu ir no show. Quando terminou, e na hora eu fiquei bravo: mãe, que isso? Só está numa UTI, mãe. Não é brincadeira o que a senhora teve, só teve um infarto. Ela ouviu tudo caladinha e só falou assim: você está certo. Mas na hora que desligou o telefone, eu fiquei rindo sozinho. E mais uma vez a minha mãe me deu uma aula de esperança. Você sabe por quê, minha gente? Às vezes, por muito pouco, por uma dor de dente, a gente desiste. Hoje, quase que por causa de uma denguezinha, que eu nem sei se é dengue, é um mal-estar, da ponta desse fio de cabelo até a unha do pé, eu quase não vim para cá. Mas quando eu fiquei sabendo que você estava aqui, eu falei: eu não posso deixar de ir. Tá lá. E mesmo que se eu não aparecesse, o próximo livro que o Gabriel iria escrever comigo era Carta entre Inimigos. Quando eu desliguei o telefone, eu fiquei pensando nisso. Gente, a minha mãe, numa manhã de sábado, internada na UTI, ela continua fazendo planos para segunda-feira. Aí, eu cheguei a uma conclusão, que a minha mãe vai morrer. Não vai ter jeito. Mas ela vai morrer vivendo. Não desiste fácil, não. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, para de lutar, até chegar ao céu. Sabe qual que é o segredo da dona Ana? Ela teve um infarto, mas o infarto ainda não tem a dona Ana.
E aí, minha gente? Olha quem está do seu lado aí. Tá capenga também ou não? Tá na UTI? Tá? Mais ou menos, né? Fala para ela assim: mesmo que você esteja na UTI da vida, do sofrimento, da tristeza, nunca deixe de fazer planos, porque Deus lhe quer esperando, e na construção dessa esperança, preparar o seu sorriso. Erga os seus braços. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para. Solta a sua voz. Sobre o mal, Conquistarei troféus. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Ila Maria, Laria, Laria, Maria, Laria, 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 Ela Mara, Lara, Laia, Lara, Lara, Lara. Solta a sua voz. Este é o momento de pedir que Jesus venha libertar o nosso coração de toda desesperança. Que o Senhor venha abrir as portas da alegria. Que o Senhor venha restaurar a nossa vida. Tudo aquilo que você sabe que é escravidão, tudo aquilo que aprisiona a sua esperança, todos os seus descompromissos com a vida, tenha coragem de apresentar hoje diante do Senhor. Não permita que a desesperança prevaleça. Hoje é o dia da alegria. Não há alegria superficial que o mundo oferece. Sorrisos temporários que se apagam com muita facilidade, que se apagam depois que termina o efeito do álcool, que terminam com o sexo. Sorrisos que são despedaçados nos nossos rostos depois que o tempo passa. Nós falamos da alegria definitiva que o Senhor quer colocar em nós. Alegria que nos coloca na perspectiva do céu, que não nos deixa desanimar diante dos problemas da vida. O Senhor me toca nesse momento, e eu tenho certeza que muitos de nós aqui precisamos ser libertados desta preguiça espiritual, que nos impede de ir adiante, que nos amordaça, que nos impede de tomar a decisão que trará a nossa libertação. Jogue fora hoje, movido na força do Espírito que nos conduz. Renuncie tudo aquilo que na vida é pecado, tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que gera a sua desesperança, tudo aquilo que te impede de lutar. Peça a Deus hoje a graça de jogar fora as suas frases: eu não posso, eu não quero, eu não tenho condições. Que o Senhor substitua todas essas frases por eu quero, Senhor, eu posso, Senhor, eu vou adiante, eu não vou desistir de lutar, eu não perco a esperança, eu não desespero. Mas todos os problemas que tem, eu quero administrá-los. Eu quero chegar ao céu, Senhor. No agora da minha vida, eu jogo fora as minhas tristezas, as minhas desesperanças, as minhas enfermidades, e assumo, Senhor, a vida nova que o Senhor me concede. Reze por aquele que está do seu lado. Toque essa pessoa. Peça que Jesus venha libertá-la. Abrace essa pessoa. Diga que Deus a ama, que Deus quer neste momento recheá-la de muitas esperanças, que Deus quer colocar no coração dela uma perspectiva nova, que
Deus quer devolver a ela a alegria. Volte a se alegrar, diga para ela. Volte a se alegrar. Volte a se alegrar. A palavra de Deus diz assim: alguém dentre vós está doente, recorra à oração. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Nós estamos aqui numa grande assembleia orando uns pelos outros. E eu quero chamar nesse momento ainda o Dr. Roque e o Eto, para nós orarmos pelo Padre Fábio de Mello. Você que está aqui, você que está em casa, ouviu bem o que ele disse. Ele estava de cama, e no coração dele, ele pensava: eu terei forças para ir para a Canção Nova hoje? Mas, naquele momento, ele pensou naqueles que o aguardavam aqui, e os que estariam pelos meios de comunicação ouvindo-o, e ele disse: eu vou. Padre Fábio de Mello, quero dizer algo que a Sagrada Escritura diz: chamai os valentes, diz o Senhor. Chamai os valentes, diz o Senhor. E o Senhor diz: os valentes respondem: mesmo enfermo, eu sou guerreiro. E nós estamos diante de um guerreiro. Por isso nós vamos orar por ele agora. Estende as mãos aqui para o Padre Fábio de Mello. E nós que estamos aqui juntos, vamos orar por ele. Sua mãe vai orar por ele. Melhor coisa do mundo é a mãe orar pelos seus filhos, o pai orar pelos seus filhos. Eu chamei o Eto, porque o Eto está representando o pai do Padre Fábio de Mello. E chamei também o Dr. Roque, porque o Senhor diz também: quando você está doente, ore e busque o médico. E nós estamos diante de um médico que não só é médico, mas ora pelos seus doentes, o Dr. Roque. Então nós juntos, em família, levantemos aos céus as nossas súplicas pelo Padre Fábio de Mello, suplicando a sua cura física, mas também que o Senhor venha com a graça e a força do Espírito Santo sobre o seu coração, a sua mente, todo o seu ser. Oremos, irmãos, oremos como o Espírito Santo nos conduzir. Senhor Jesus, nós os colocamos aqui no Pai, orando contigo, Jesus, no Espírito Santo, e suplicando pelo Padre Fábio de Mello, suplicando a sua cura, a sua graça, a força, a virtude, Senhor, da cura que vem de vós, para que todo o seu ser seja libertado. Oremos, irmãos. Senhor, traz a cura, Senhor. Traz a cura para esse Padre que representa tão bem a sua palavra. Cura, Senhor. Cura, Senhor Jesus. Porque a cura sempre é de Deus. Nós, profissionais de saúde, somos só instrumentos da cura de Deus. E me usa, Senhor, me usa para curar todos os doentes em seu nome. Senhor Jesus, quero pedir que toda fragilidade que o Padre Fábio tem, que o Senhor faça reconhecer, e isso transforma em fortaleza.
Ele é teu. O Senhor sabe como Ele te ama. E nós sabemos como o Senhor o ama, por todos os dons que o Senhor os dá. Ele é um teu filho que teve coragem de colocar a sua vida para o mundo. Que Ele não só cure o coração, a alma, o espírito, mas a gente bem sabe que Ele cura o nosso interior. Aquilo que nós precisamos de mais ouvi-lo, o Senhor nos deu este instrumento. Então, Senhor meu Deus, minha Mãe Santa, transforme qualquer tipo de fragilidade e uma força imensa, uma força que Ele possa converter muitos e muitos. Amém.